E aí galera, tudo bem com vocês? Depois dos nossos primeiros 2 vídeos, e lá no Telegram e no nosso Insta, também postei como vocês pegam sinais. No nosso canal do Telegram eu postei como evitar os loss nos sinais, no caso a gente analisa a tendência para isso. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a questão da tendência. Por que eu vou falar sobre a tendência? Hoje a gente vai ver um padrão do mercado que é o meu preferido, linhas de tendência. Esse padrão de mercado é como se fosse um suporte à resistência, só que de forma lateralizada, em diagonal, perdão. E eu vou mostrar isso para vocês, como respeita, e se você já conseguiu pegar o conteúdo da segunda aula de suporte e resistência, da questão dos 3 toques, da questão de primeiro M15, depois M5, isso aqui vai ser fichinha para vocês, beleza? Vou explicar a questão de macro e micro tendência, de como ter uma análise sobre isso, de como operar fazendo isso. Vou explicar o que é uma confluência analítica, ou seja, como eu vou usar 2 fatores ou mais para eu poder dar a minha entrada. Vou falar um pouco sobre análise fundamentalista, que no caso basicamente para você saber se o dia de operações tende a ser bom, quando você não deve operar no par X ou no par Y, e a questão do stop loss e stop win, que mesmo na conta demonstrativa, se for o caso de vocês já podem começar a treinar, beleza? Então vamos lá, começar o nosso vídeo. Macro e micro tendência. O que é um macro e o que é uma micro tendência? Vou partir para o gráfico logo. Olha só, eu preciso que vocês analisem comigo e me digam o que é isso aqui. Vou colocar um quadrado ao redor e vocês vão me dizer o que é isso. Esse período aqui, ele está em uma tendência de alta, de baixa ou lateralizado? A resposta é bem óbvia, ele está lateralizado. Por quê? Apesar de ter uma pequena queda aqui, a maior parte dele está seguindo de forma lateral, ou seja, não tem uma tendência definida. Quando a gente vai falar sobre macro e sobre micro tendência, a gente leva em consideração justamente isso. O que eu vou levar em consideração? Macro dá a entender que é uma coisa maior. Logo, a macro tendência vai ser o maior período que a gente está analisando. Vamos analisar aqui. Vamos pegar esse período todo aqui. Esse período começou às mais ou menos umas 11 da manhã, para arredondar, a partir dessa vela vermelha. Até agora, 4h46, está lateralizado. Não pegou uma tendência forte nem de alta nem de baixa. Mas aí tem algumas tendências dentro dessa macro tendência. E quais são elas? Vou deixar amarelo. Aqui a gente tem uma micro... Aqui a gente tem uma micro tendência de baixa. Aqui a gente tem uma micro tendência de alta. E aqui não tem tendência de nada. Está sendo a micro tendência de baixa, digamos assim. Ou seja, dentro de uma macro tendência, a gente tem micro tendências. E é muito normal isso. Isso acontece a todo momento. Não é algo incomum de se ver. Então a definição de micro e macro tendência é justamente essa. Eu preciso que você entenda, que você aprenda o que é isso, porque a linha de tendência, consequentemente, precisa de uma tendência ou de alta ou de baixa para poder ser traçada. Certo? Então, tá tudo escrito aqui no slide. Se você quiser pausar o vídeo para poder ler, fique à vontade. Tudo que eu estou falando aqui tá no slide de forma resumida, de forma escrita, um pouco mais direta. Então ali eu já vou mostrando aqui ao vivo no gráfico, etc. Facilita o conhecimento, mas dá para pausar e ler, se for o seu perfil. Quando a gente entende o que é uma macro tendência e uma micro tendência, a gente chega no ponto D. A gente já pode traçar uma linha de tendência. O que eu quero destacar para vocês? Existem 2 tipos de LTs, ou seja, de linhas de tendência. Quais são esses tipos?
uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa. Logicamente, a gente sempre vai trabalhar assim. Tá numa tendência de alta, linha de tendência de alta. Tá em uma tendência de baixa, linha de tendência de baixa. A gente vai olhar sempre a tendência atual. Ou seja, a gente olha aqui nesse gráfico euro-USD, euro-dólar, e a gente vê que ele está lateralizado. A gente não consegue fazer uma linha de tendência nem para cima nem para baixo nesse momento. Porque para a gente fazer a nossa linha de tendência, a gente precisa de duas confirmações igual no suporte e resistência, e a nossa entrada é na terceira. Depois do terceiro toque, que é a nossa entrada, a gente vai esperar o quê? Se romper, a gente pode esperar o pullback, que demora mais de acontecer em relação ao suporte e resistência, ou a gente vai traçar a nossa linha e vai esperar o quarto, quinto, sexto toque. Só que eu não indico isso. Por quê? Porque depois do terceiro toque, a nossa zona tende a ficar saturada, a nossa linha, tanto de tendência quanto de suporte. Então, o terceiro toque é a entrada ideal e depois disso a zona vai saturando. Tem vezes que uma linha de tendência respeita 5, 6, 7 vezes. Mas aí vai do seu perfil. Se você for um perfil mais agressivo, você pode arriscar essas entradas. Se você for um perfil conservador a moderado, você não vai tentar fazer porque você sabe que a melhor entrada já foi. Você vai arriscar menos. Lembre-se do que foi dito na primeira aula. A questão dos nossos perfis serve para tanto lucro quanto para a operação em si. E aí eu vou procurar aqui um gráfico, eu deixei esses abertos. Fechamento de mercado sempre tem menos gráficos. E a gente pode reparar aqui o seguinte. Essa tendência aqui, ela é de baixa. A gente consegue ver a força quando a tendência é significativa. Vejam que é uma tendência forte pra caramba. Aqui a gente conseguiria fazer uma linha de tendência se a gente estivesse operando naquele momento. Dentro dessa tendência de baixa, teve uma micro tendência de alta. Percebam isso. Então a gente precisa esperar o movimento do mercado para poder fazer, ter a certeza de que a gente está na tendência ou numa micro tendência. A gente tem que dar tempo ao mercado respirar. E geralmente a nossa entrada na linha de tendência acontece quando? Na macro, tá, por exemplo, a tendência de baixa, ela sobe um pouquinho, baixa na nossa linha e continua descendo. E eu vou mostrar isso para vocês. Vou procurar aqui algum gráfico que não esteja lateralizado. Por coincidência hoje, nesse momento, estão todos. Vamos ver. Aqui. Está lateralizado também esse gráfico. Agora está começando uma tendência de alta. Mas a gente pode observar aqui uma coisa. Eu quero que vocês observem esse período aqui, ó. Vou traçar para vocês. Opa. Esse período aqui. Quando a gente vai traçar uma linha de tendência, qual vai ser o nosso ponto máximo, digamos assim? Lembre-se que na linha de suporte e resistência, que é um movimento de que a taxa não quer, o valor real daquela moeda não quer ultrapassar o valor X, a mesma coisa acontece na linha de tendência, só que nesse caso vai ser descendo. E como é que eu vou traçar isso daqui? A gente vai, primeiramente, no nosso lápis, que é onde a gente encontra os nossos traçamentos aqui na Equioption. A gente vai aqui no nosso lápis. Outra coisa, eu aconselho deixar o gráfico sempre em 5 minutos. Posso fazer uma linha de tendência em 15? Pode. Só que como 15 minutos, as velas elas têm um movimento mais demorado, o gráfico é mais comprimido, você vai demorar muito para encontrar uma zona. E aí vai, ao invés de acelerar, porque a linha de tendência ela agiliza o seu processo operacional. Porque se você já tem uma linha de suporte ou resistência marcada nos extremos, o gráfico vai acabar que demora um pouco para bater lá, a não ser que já esteja chegando. Então a linha de tendência é para você fazer algumas operações no decorrer desse tempo, certo? No decorrer desse tempo você vai encontrar oportunidades também. Foi o que eu disse. A gente vai ter alguns gatilhos de entrada que vão acompanhar o nosso operacional com uma gama de possibilidades.
Enfim, a gente marca qual opção aqui? Logicamente, linha de tendência. Quando a gente marca a linha de tendência, vou pôr aqui média, eu vou deixar ela azul, a gente vai escolher o ponto mais alto e vai procurar qual ponto o gráfico subiu e ficou em paralelo com o nosso ponto, que ficou em paralelo com ele. Em paralelo, a gente vê isso a olho nu. A gente não vê isso, não precisa de grandes habilidades para anotar isso. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Lembram do suporte e resistência? O nosso primeiro ponto vai ser esse. Deixa eu trocar a cor para não confundir. O nosso primeiro ponto é esse, certo? A gente sabe que esse foi o ponto mais alto até o momento. E o gráfico ainda está aqui, por exemplo. Ó. Não importa onde o gráfico esteja. Quando o gráfico subir e começar a descer de novo, ou seja, ele subiu e começou a descer novamente, a gente sabe que ficou congruente, ficou em paralelo com esse primeiro ponto. Então a gente só precisa desses dois pontos para poder fazer o traçamento. E quando encostar na nossa linha azul, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um put. Porque uma linha de tendência de baixa, você sempre acompanha a tendência, você sempre vai dar put. E aqui seria onde a gente começaria a fazer o traçamento. A gente só faz o traçamento se tiver essa confirmação aqui, ou seja, o nosso segundo toque. E a nossa entrada é no terceiro toque. No terceiro toque, a gente dá a nossa entrada, que foi aqui, nesse local. Sai daí, mensagenzinha. Ficou aqui nesse local, o nosso terceiro toque, vamos ver se daria win. Vou apagar. Vou dar um zoom aqui e a nossa entrada seria exatamente aqui. Daria win. Por quê? Qual o tempo de expiração que eu passei para vocês operarem? 5 minutos. Se a gente está nas digitais, a gente só clica aqui e escolhe a opção 5 minutos. Quando a gente está nas opções binárias, olha aqui o nomezinho, é uma das diferenças, essa é binária e essa é digital. Quando a gente está na binária, esse tempo ele é mais... ele é menos espaçado, geralmente. Agora a gente pode observar que o tempo está dividido de 15 em 15. E a gente pode fazer uma operação aqui para o final do mês, para o final da semana, e etc. Mas o que a gente vai querer fazer? Geralmente, quando não está nesse horário aqui, que agora é um horário que o mercado está fechando, deixa eu mostrar para vocês. Tem poucos pares abertos nas digitais. O mercado tende a diminuir o payout daqui a pouco, umas 5 e pouca, o payout já vai diminuir drasticamente. Vocês vão perceber que no dia a dia, quando geralmente vocês forem operar no horário de manhã, de madrugada, meio-dia, de tarde, esse espaçamento aqui, ele vai ser menor, vai ser de 1 em 1 minuto. Então qual vai ser a manha para vocês conseguirem operar isso? Vocês vão ver qual horário agora, ó, 4h57. A nossa operação, aqui vai ter escrito 5 horas. A gente vai escolher a opção 5 horas da tarde. Porque a gente sempre vai operar para o término dessa mesma vela. Certo? Para o término dessa mesma vela. Deixa eu ver se alguma moeda aqui, uma moeda qualquer, está dividida em 1 em 1 minuto. Aqui, pronto. Perfeito. Percebam aqui, ó. Agora são 4h57. E a gente pode fazer uma operação para acabar às 5 horas. Assim que encosta na nossa zona, a gente pega com expiração para o final da vela de 5 minutos. E como eu vou contar isso? Se agora são umas 4h55, a vela vai acabar às 5 horas. Se agora são 5h02, 5h05 e assim por diante. E se agora for 5 horas e encostou na minha vela, na minha zona, na minha linha de tendência, aqui embaixo vai ter a opção 5h05. Geralmente é a última opção. E é assim que vocês vão escolher a hora de qual tempo vocês vão operar. Porque se vocês estiverem na digital, basta escolher aqui 5 minutos e deixar essa opção sempre ativada. Porque independente do lugar que você pegar, você vai operar para o término dessa vela ou, no pior dos casos, para o final da próxima vela, certo? Que não é uma estratégia ruim também. Isso vai variar do tempo que você vai pegar a sua operação. Nesse caso aqui,
acompanhe comigo. A gente pode tirar algumas conclusões dessa vela e por que ela daria win. Foi uma vela qualquer que eu peguei aqui, num gráfico qualquer que eu só tinha aberto, não tinha olhado. E a gente pegaria a nossa operação aqui. O delay pode ser que não nos atrapalhe e faça com que pegamos uma taxa diferente, ou um pouco mais acima, que iria nos beneficiar, ou um pouco mais embaixo, que iria nos prejudicar. Mas a gente pegaria aqui. Quando encostou na linha, a gente dá um put, ou seja, vai vender. E geralmente, quando a gente pegasse aqui, a tendência é que o gráfico ainda fosse subir mais e depois descer. Então, independente de de que pavio a vela deixou, o importante é que ela acabe abaixo da nossa linha. E percebam uma coisa, ela tentou ser rompida aqui, ó, na verdade foi rompida, mas voltou logo em seguida. E a gente não conseguiria fazer o pullback, porque uma vela não nasceu acima, ela só rompeu e a gente iria evitar. E eu vou tirar o zoom aqui para mostrar para vocês que o seguinte, depois do terceiro toque, que foi nesse ponto aqui, ela não encostou mais. Percebam, não encostou mais. Vamos ver, encostou aqui, nesse ponto, respeitou ainda, mas já tinha sido rompida. Quando a nossa zona é rompida, a gente ignora, não fica mais nela. Tem vários outros pares para a gente poder traçar e operar. Só que o que eu quero mostrar ela foi rompida depois, ó. Então, é a questão de saturação da zona. Ela foi rompida com força depois. A saturação da zona acontece justamente nesses pequenos nuances. E uma linha de tendência serve tanto para de baixa quanto para uma tendência de alta. A única coisa que a gente for procurar aqui em algum lugar, nesse gráfico mesmo, alguma ocasião, alguma possibilidade de ter acontecido isso, aqui. Quando a gente vai fazer uma linha de tendência de alta, a gente pega o ponto mais baixo, deixa eu ver, passa pela nossa confirmação, que foi aqui, e a gente dá um call ao invés de um put. Então vamos analisar comigo essa entrada. O que aconteceu? O ponto mais baixo foi aqui, a nossa confirmação foi aqui, e nós daríamos entrada assim que encostasse, aqui, nesse pontinho. Percebam, vou dar zoom de novo, que a vela bateu e terminou acima, mesmo que foi um win apertado, mas foi um win. Então terminou acima, a vela terminou vermelha, não importa, mas terminou acima do nosso traçamento. E se você pegasse ela, se ela encostasse no finalzinho, você pegaria para essa vela que daria o win. Ficaria para a próxima vela. No próximo toque, o que aconteceu? Já foi rompida, ó. Respeitou esse terceiro toque, mas depois foi rompida a nossa linha de tendência. E aqui tem diversos exemplos no decorrer dos gráficos que vocês podem usar para treino. Vocês pegam um ponto mais alto e comecem a testar para ver se vocês estão pegando a manha. Depois dessa aula eu vou colocar abrir o box de perguntas no Instagram para que vocês tirem suas dúvidas lá e vocês vão com certeza entender muito mais, beleza? Aqui, se você quiser printar, tá um exemplo muito claro do que eu acabei de dizer, que é o nosso primeiro toque, nosso segundo toque, a nossa operação no terceiro. Tá um exemplo muito didático até, se você quiser pausar o vídeo para ver. E agora a gente vai falar um pouco sobre análise fundamentalista. O que é uma análise fundamentalista? Uma análise fundamentalista, basicamente, de forma bem básica, vocês vão ver as notícias do mercado, se vocês devem operar em tal momento. Vocês vão nesse site aqui, chamado investing.com, ou vocês baixam um aplicativo no celular, que é extremamente leve, e lá vai ter a opção do calendário econômico, tanto no celular quanto no computador. No celular é muito mais fácil de mexer. Com um clique só, você já deixa lá permanentemente e já deixa lá para sempre. Quando vocês abrirem esse aplicativo ou esse site, você vai se deparar com um quadradinho dessa forma, que é a questão das notícias. Ou seja, vocês podem perceber aqui nesse exemplo o seguinte: a gente consegue ver o horário, por exemplo aqui, 9h30. Deixa eu colocar uma cor mais escura para poder ficar mais claro.
9h30 foi o horário dessa notícia. Qual foi a moeda que essa notícia vai impactar? O dólar, o USD. E vai ser uma notícia de 3 cabeças de touro. Lembre-se do seguinte: quanto mais cabeças de touro, maior a importância e maior a volatilidade da notícia naquele momento do mercado. Então aqui a gente tem 2 notícias no mesmo período, ou seja, qualquer par que tem o dólar, que tem o USD, vai ser influenciado de forma direta. E quando isso acontece, os padrões tendem a ser rompidos. Ao invés do padrão ter uma tendência a ser respeitado, ele vai ter uma tendência a ser rompido. E nesse horário a gente não opera, porque a gente não vai colocar em jogo o nosso dinheiro com sorte ou qualquer coisa do tipo. Então tem que se tornar um hábito, cada vez que você for operar, cada dia na realidade, você vê quais horários terão muitas notícias e vocês vão começar a ficar espertos nisso. Porque muitas vezes você pode tomar um loss e não entender. Você falar, pô, tomei um loss, mas não sei o que isso quer dizer. Então, isso que vai impactar, certo? Isso que vai fazer total diferença na hora de você realizar a sua operação. Porque você vai buscar os melhores momentos. Quais são os melhores momentos? Os momentos que não tem notícia no mercado. Porque ele tende a ser mais respeitado. E uma coisa bacana que eu queria mostrar para vocês é que toda primeira sexta-feira do mês, não importa que dia vai cair, tanto de número quanto de dia da semana. Dia da semana importa, né? Porque vai ser na sexta, mas de número, no caso. Existe um fenômeno nos Estados Unidos que se chama payroll, que é basicamente um balanço da economia norte-americana e que isso influencia o mercado total, o dia inteiro. O dia inteiro saem notícias do dólar e como o dólar é a moeda mais influente, acaba que influencia em outros gráficos. Então, geralmente, notícia muito forte no euro, no dólar, no GBP, que é a Libra, vai influenciar em vários outros gráficos. E são a maioria dos gráficos dos pares que a gente opera, né? O USD-CAD, o USD-JPY, Euro-USD, eles geralmente estão em paridade. Por isso que eu indiquei eles lá no nosso primeiro vídeo. Se você não assistiu e está vendo esse, eu aconselho que você assista o primeiro e o segundo vídeo para você pegar o ritmo com a gente, beleza? E agora, uma coisa muito importante é isso. Vocês não podem deixar de dar devida importância para o gerenciamento. Lembram que eu falei que existem 3 passos para o sucesso no trading. E eles são o psicológico, o gerenciamento e o operacional. Todos eles têm 100% de importância. Nenhum é mais importante que o outro. Então, se um falha, o outro também vai falhar. Então, como vocês vão definir o stop loss e stop win? Se você estiver na conta demo, eu aconselho que você trabalhe já com o que você faria na sua conta real. Ou seja, se você tem na conta demo $10.000, por exemplo, ou não importa quanto tem lá, você pode definir 5% de ganho e 3% de perca, por exemplo. Ou, como você vai só treinar, coloque 5% de stop win e coloque 5% de stop loss. Porque se você bater qualquer um dos extremos da meta, ou de perca ou de ganho, você sai e volta para o mercado só no outro dia. Para isso que serve stop loss e stop win. Porque quanto mais tempo você passa no mercado, maior é a possibilidade de você perder aquilo. Perder mais, ou perder o que já ganhou. Por isso que a ganância não é uma aliada de forma 100% no trade em geral. Você tem que ter paciência para você poder evoluir. E é natural. Se você tem uma banca de R$1.000, você vai buscar cerca de... Eu gosto de ser um pouco mais conservador, um pouco mais moderado. Eu aconselho buscar 3% a 4%, dá R$30 no dia. E eu gosto que o stop loss seja a mesma quantidade. Então você divide as suas entradas. Vou falar por porcentagem, porque independente da banca vai servir. Tente operar sempre com 1% do valor da sua banca e busque 3 a 2 wins, certo? Porque geralmente o seu placar vai sair de 3 a 1, 2 a 1 e etc. E aí você vai conseguir evoluir sua banca dessa forma, sempre ganhando mais do que perdendo. E essa é a intenção. Porque se você sair no 0 a 0, você vai estar perdendo pouco. Busque fazer mão fixa de início. Não busque fazer Soros, Martingale no Price Action, principalmente, não usem, que vocês vão ter uma taxa de sucesso muito maior, beleza? Não fujam do gerenciamento de jeito nenhum.
E basicamente é isso por hoje. É uma explicação sobre esse padrão que eu fiz uma entrada e até postei no Telegram. Na verdade eu fiz várias, mas eu lembrei só de postar aquela. Usando linha de tendência, e hoje em dia é o meu padrão preferido para operar, porque tem uma resposta muito positiva, tem uma taxa de assertividade muito bacana. E eu espero que vocês consigam já começar a operar, vocês tracem, e no decorrer do seu traçamento de suporte e resistência, comecem a traçar linhas de tendência. Tracem gráficos anteriores que já passou e vejam como respeita, beleza? Não acreditem em mim, testem por vocês mesmos, beleza? Valeu e até a próxima!